Deus abençoe os amados irmãos, saúde a todos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nosso último vídeo aqui de resenha patrística, eu trouxe para você algumas sugestões de livros dos pais apologistas, dos pais apostólicos. Mostrei para você os livros que estão disponíveis aí no mercado, nas livrarias, onde você pode ter um contato direto com as obras dos pais da igreja, os pais pré-nicenos. E naquela ocasião, quando eu fiz aquele vídeo, eu disse para você que numa outra oportunidade eu ia fazer um vídeo com dicas de livros sobre patrística, ou seja, de comentaristas e estudiosos que tratam de explicar para você sobre a situação que os pais enfrentaram naqueles dias, as conjunturas, as situações, as heresias, os vários problemas que eles tiveram que enfrentar e a razão do porquê que eles escreveram aqueles livros. Pois bem, este vídeo de hoje será para indicar para você alguns livros de alguns estudiosos que tratam de explicar para você sobre isto, ok? Serão livros sobre patrística. Eu escolhi esses livros a dedo para te ajudar a você ter uma orientação melhor sobre esse tema, sobre este assunto, ok? Estão todos preparados? Então, vamos lá! Bem, meus irmãos, antes de fazer aqui a minha sugestão de leituras para você de livros sobre patrística, há pelo menos duas palavrinhas aqui que eu queria comentar com você rapidamente. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que, em se tratando de livros de patrística, é bom que você entenda que a maioria dos autores que escrevem esses livros, sejam eles católicos ou da linha protestante, evangélica, são todos trinitários, está bem? Então, sendo eles trinitários, eles sempre vão tentar apoiar esse ponto de vista trinitário nas suas obras. Eles vão fazer geralmente nesses livros menção de várias heresias que se pregavam nos dias dos pais, como monarquianismo, montanismo, adocionismo, gnosticismo, arianismo, mas eles jamais vão incluir o trinitarianismo como também parte dessas doutrinas heréticas daqueles tempos. Porque esses autores se consideram crentes de uma doutrina que eles julgam ser bíblica e apostólica, e nós sabemos perfeitamente que não é. Nós que estudamos a mensagem do William Branham, sabemos que a doutrina da Trindade não faz parte da Bíblia, não faz parte dos primeiros pais, dos ensinos dos primeiros pais. Por isso que nós sempre nos focamos em estudar, em preferência, as doutrinas, os livros, as obras dos pais pré-nicenos. Embora nós sabemos que, de fato, a doutrina da Trindade não foi estabelecida oficialmente, não foi outorgada no Concílio de Nicéia, mas no outro concílio a seguir, que foi o Concílio de Constantinopla em 381. Ali que foi estabelecido, de fato, a doutrina da Trindade. Mas no Nicéia já se falava de alguma coisa ali já foi estabelecido. Pois bem, então você tem que entender que a maioria desses livros que eu vou te mostrar aqui, sejam eles de católicos ou, como eu disse, protestantes, vão dar para você a sua visão trinitária da doutrina, da cristologia, a sua ortodoxia, e vão tentar convencer você que essa é a ortodoxia bíblica, apostólica, e nós já sabemos que não é. Então você vai ter que ter o mesmo tipo de espírito que o irmão Branham tinha quando também precisava fazer suas pesquisas, seus estudos, porque o irmão Branham, sem nenhum preconceito, ele lia livros dos adventistas, dos testemunhos de Jeová, dos católicos, ele lia todas as linhas, mas só porque ele lia vários tipos de livros, de temas, de teor doutrinário, não significava que ele apoiava tudo que aqueles autores escreviam. Ele, por exemplo, citava e recomendava o livro daquela historiadora, daquela doutora Rachel Hazeltine. Ele escreveu um livro chamado Como Isto Aconteceu, mais ou menos isto. E nas ocasiões em que ele mencionava aquele livro e sugeria alguns para ler, ele ao mesmo tempo enfatizava que ele não aceitava tudo que estava ali.
por se tratar de um livro que falava de a igreja cristã primitiva, os relatos históricos estavam bem. Mas havia ocasiões em que aquela doutora, por exemplo, fazia menção da evidência do batismo com o Espírito Santo como falar em línguas, e ele não concordava. Também mostrava a sua visão sobre a Trindade, e Irmão Branham também tampouco apoiava essa doutrina. Mas, embora ele não concordasse com esses temas, ele ainda assim estudava esses livros para tentar tirar proveito o máximo possível, principalmente quando ele estava fazendo seus estudos sobre as eras da igreja e buscando, por exemplo, quais seriam aqueles personagens que poderiam ocupar o papel como mensageiro de cada era. Bem, Irmão Branham teve que estudar vários livros de história da igreja, estudar vários pais, as suas vidas, o que eles ensinaram, como eles viveram, e ele fazia uma lista e depois orava ao Senhor para pedir direção, para saber escolher qual daqueles homens deveriam ser representantes de cada era da igreja como seu mensageiro. Irmão Branham precisou fazer uma vasta pesquisa em todos os tipos de livros de história da igreja, enfim, e sabendo que o teor desses livros são de teor trinitário, porque escritos por esse tipo de pensamento, por doutores que pensam dessa forma. Então, os livros que eu vou te mostrar aqui, a maioria deles são escritos por trinitários, sejam eles católicos ou protestantes. Então você vai ter que apenas saber tirar proveito aquelas informações que são úteis e relegar aquele momento em que o autor tenta te convencer sobre, por exemplo, a filiação eterna de Deus, como o Branham disse que não é bíblico, ele não concordava, e realmente não é bíblico, mas eles vão tentar impor para você essas visões. Nessas ocasiões, você vai ter que ter um jogo de cintura e relegar isso e tentar pelo menos absorver e ficar com aquela parte que você sabe que está correto e que está certo. É por isso que nós sempre recomendamos que o correto é você não estudar patrística, a menos que você primeiro se assegure de que você tem um bom conhecimento doutrinário, que você conheça a mensagem do William Branham. Se você não conhece a mensagem do William Branham, eu não te recomendo estudar esses livros de patrística, porque em algum momento você pode se confundir com alguma coisa que está ali. Da mesma forma que você também não pode tampouco estudar o William Branham sem ao menos primeiro conhecer a Bíblia. Você tem que primeiro conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. E então você vai estudar os sermões de Irmão Branham para que você consiga compreender melhor a Bíblia. Assim como você, depois de conhecer a mensagem do William Branham, a doutrina da mensagem, você terá mais estrutura para poder ler esses livros históricos dos pais e ao mesmo tempo não se deixar ser confundido por aquele teor o trinitário que você vê na maioria desses livros. Essa é a primeira palavra que eu quero trazer para você. A segunda palavra que eu preciso trazer para você, que foi de uma certa forma um pouco difícil para mim poder selecionar os livros que eu vou te mostrar aqui, porque ainda estou levando em consideração aquele público que eu comentei com você no meu outro vídeo, que talvez esteja assistindo, desejoso de estudar, aprender algo sobre patrística, mas que não tem nenhuma noção, que não sabe nada, que não estudou nada a respeito ainda, quer aprender, mas não sabe por onde começar. Então eu ainda estou levando em consideração aquele público que está um tanto que leigo sobre esse assunto. Eu estou levando em consideração que eu estou diante de um público que não estudou nada sobre patrística, ou não sabe nada sobre patrística, mas quer estudar, só não sabe por onde começar, que livro apropriado precisa ter para ler. Então, o que eu fiz aqui, ou o que eu pretendo fazer na verdade, é dividir este vídeo em pelo menos duas partes. Onde nessa parte, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para você apenas aqueles livros que eu considero como livros introdutórios para introduzir você realmente ao tema da patrística ou da patrologia. Em um outro vídeo, eu vou trazer aqui uma recomendação de livros já num nível um pouco intermediário, um pouco mais avançado, ou seja, para aquelas pessoas, aqueles irmãos e irmãs que já conhecem a patrística, já se inteiraram, já passaram pelo básico, introdutório, mas querem se aprofundar um pouco mais. Então, em um outro vídeo, eu vou trazer uma outra série de livros aqui, selecionados, sim, a dedo, para orientar você, ajudar você a conhecer um pouco mais sobre esse assunto e se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, está bem? Então o vídeo de hoje é aqueles livros que são livros básicos, introdutórios para a patrística, está bem? Como você sabe, o nosso alvo aqui nessa resenha patrística é, de preferência, tratar dos pais pré-nicenos. E na maioria das vezes, dos livros de patrística, você não vai encontrar livros focados apenas neste período.
a maioria dos livros de patrística enfoca até mais o período pós-Nicéia. Então, não existe muitos livros baseados apenas no período pré-niceno, mas há alguns aqui que eu encontrei e eu quero começar a te indicar, começando por esses, tá bem? O primeiro livro que eu quero indicar para você aqui é justamente esse aqui, Patrística Pré-Nicena, de Geraldo Lopes, da editora Paulinas. Certo? Este livro aqui é um livro maravilhoso. É um livro bem introdutório, é um livro básico, vai te introduzir os principais temas, vai te dar um resumo da história da igreja, de como começou, vai começar a falar sobre, começando por Jesus, os apóstolos, os evangelhos, depois vai te introduzir também a questão judaica, como que foi os judeus receberem a fé cristã, a rejeição, na verdade, certo? A formação dos cristãos no começo da igreja primitiva, e depois começa a apresentar para você os pais da igreja, propriamente dito, que são os discípulos dos apóstolos, né, os pais apostólicos, certo? Este livro aqui foi escrito por Geraldo Lopes, como eu disse, da editora Paulinas, é uma editora católica, certo? Esse livro aqui tem 270 páginas, pouco mais de 270 páginas, é um livro muito bom, foi escrito por Geraldo Lopes, aqui está uma foto dele, deixa eu mostrar para você, aqui. Geraldo Lopes. Quem é Geraldo Lopes? Vamos ver rapidinho aqui, deixa eu pegar meus óculos. Geraldo Lopes graduou-se em Filosofia e Pedagogia no Centro Universitário Salesiano. Ele é formado em Teologia Sistemática. Desde 73 exerce o magistério em Teologia e Patrística e em vários cursos de Teologia no Brasil e no exterior, principalmente em Angola e no Congo Democrático. Reside atualmente na cidade do Rio de Janeiro. Está bem, meus irmãos? Então, esse é uma boa indicação. Esse é um excelente livro para você começar. Um bom livro introdutório. Como eu disse, aqui ele vai falar sobre o começo da era da igreja, vai tratar aqui, vamos ver o índice aqui rapidinho, literatura cristã, a noção de patrologia e patrística, vai falar aqui um pouco sobre o que é o apóstolo, um enviado de Deus, vai falar aqui sobre a época dos martírios, as apologias, as heresias gnósticas, os primeiros mestres gregos, Irineu e Hipólito, vai tratar também sobre os pais lá da África do século II e século III, enfim, é um livro muito bom, é um livro introdutório, é um excelente livro. Se você quiser adquirir esse livro, vai te ajudar bastante, você vai ter uma boa informação, certo? Primeira dica aqui do vídeo de hoje, Patrística Pré-Nicena. Bom, o próximo livro não podia deixar de ser esse livro aqui, A Formação da Identidade Cristã, Exegese Bíblica dos Primeiros Padres da Igreja. Este livro aqui, na verdade, meus irmãos, é uma continuação deste livro aqui. Na verdade, é uma série, é uma coleção. Tentei saber se essa coleção é composta de 2 ou mais volumes. Eu não encontrei um terceiro, parece que é uma coleção só de 2 volumes. Você pode ver que até a formatação do livro é igual. Essa coleção se chama Fonte Viva. Você pode ver que até atrás é igual, né? Tudo igualzinho. Este livro aqui segue o mesmo que o anterior, ou seja, ele vai tratar também do período pré-niceno. Só que este autor aqui, Guido Inocêncio Gargano, ele vai tratar de esmiuçar e sintetizar o ensino teológico ou doutrinário de pelo menos 3 importantes pais pré-nicenos. Aqui ele vai discorrer para você acerca de Justino, e de Irineu e também de Hipólito de Roma. E foi muito boa essa sequência, porque é uma sequência de sucessão apostólica, porque Justino foi mestre de Irineu e Irineu foi mestre de Hipólito. Então, neste livro aqui, ele vai começar também tratando um pouco sobre a igreja, sobre os primeiros cristãos, vai tratar um pouco também sobre Militão, de Sardes, vai falar de outros pais aqui, mas você vai ver que ele vai se dedicar mais a esses 3 pais que eu te falei. Vai dissecar aqui para você as obras de Justino, as obras de Irineu e as obras de Hipólito. É um livro muito bom, certo?
Aqui diz aqui, através de textos que vão de Justino Mártir a Hipólito de Roma, o leitor é introduzido no gosto pela exegese bíblica cristã antiga, graças a uma análise cientificamente fundada e contextualizada por textos lidos e uma perspectiva de teologia espiritual. Então, esse é um livro muito bom, também da editora Paulinas, está bem? É uma ótima dica de introdução à patrística. Certo. O próximo livro que eu vou sugerir para você, meus irmãos, é de um autor que eu admiro muito. Se chama Justo González. É um ministro cubano. Já não é católico, eu creio que ele é protestante, da linha protestante. O livro se chama Uma Breve História das Doutrinas Cristãs. Amém? Meus irmãos, este livro é simplesmente formidável. E isso porque foi escrito por Justo González. Eu considero Justo González um dos principais mestres de patrística da atualidade. Todos os livros de Justo González, qualquer livro de Justo González que você encontrar, você pode ler de olhos fechados, ou você pode comprar de olhos fechados, porque a linguagem que ele usa é uma linguagem, além de neutra, embora ele seja sim, trinitário, ele é muito honesto nas suas declarações, nas suas afirmações. Então, e a linguagem dele é muito clara, o texto flui maravilhosamente, você consegue compreender, não é uma linguagem acadêmica que eu quero dizer, é uma linguagem fácil, uma leitura fácil. Amém? Todos os livros de Justo González são maravilhosos, tá bem? E esse livro, creio que seria uma boa introdução para você, porque ele faz jus ao título do livro, uma breve história, uma breve história das doutrinas cristãs. E realmente é isso mesmo. É uma breve história. Ele é bem, como vou dizer, ele vem sintetizando as doutrinas. Ele tece alguns comentários, mas é realmente bem breve. Ele não se aprofunda nessas questões. Há outros livros de Justo González que numa outra oportunidade eu vou mostrar para você, onde ele se aprofunda mais nas doutrinas que ele apresenta aqui. Está bem? Quero só ler aqui o que ele fala. Aqui diz assim, as doutrinas são boas? São por acaso necessárias? Em todo caso, o que é uma doutrina? De onde vieram? Tais questões são todas legítimas e os cristãos têm direito de fazê-las. São boas perguntas porque, ao que parece, a principal função das doutrinas é criar divisões entre nós. Será que a igreja simplesmente não tem complicado demais as coisas com todas essas doutrinas sobre a autoridade das escrituras, a criação, Deus e a Trindade, etc? Olha só. Então esse autor aqui ele é bem honesto. Justo González. Ele é um ministro cubano, de origem cubana, mas reside nos Estados Unidos. Fugiu do comunismo. E ele é, como disse, um grande expoente aqui na área de patrística e história da igreja. Escreveu vários livros. Qualquer livro que você encontrar de Justo González, você pode adquirir, você pode comprar e você não vai se arrepender. Tá bom? Essa é a minha dica para você se aprofundar um pouco ou entrar na introdução para esse tema da patrística. Certo? Esse outro livro que eu vou te mostrar aqui é o que eu já te mostrei no outro vídeo. Lembra dele? Introdução aos Estudos da Patrística, de Joãozinho Tomás de Almeida. Este livro é daquela série, aquele box, aquele combo de patrística, da editora Fonte Editorial. Certo? Eu já te mostrei para você esse livro. Eu disse para você que esse livro é fantástico, é muito bom. Ele realmente resume para você o período pré-niceno e te introduz também um pouco sobre Nicéia. E Joãozinho Tomás de Almeida, ele vai tratar até pouco mais de 100 anos após a morte de Constantino, até a aparição ali do imperador Teodósio I, que foi na verdade o primeiro imperador cristão, na verdade, da igreja, porque você sabe que Constantino não era cristão. Eu sei que até os católicos tentam fazer você crer que Constantino era cristão, mas ele não era, certo? Constantino, ele até o fim, ele foi adorador do deus Mitra, o deus Sol. Ele era um adorador de vários ídolos, mas no final ele
recebeu o batismo cristão, borrifaram água na cabeça dele, e disseram que ele teve um enterro, um batismo cristão, e aí o consideram cristão. Mas o primeiro imperador cristão mesmo foi Teodósio I, e o Joãozinho Tomás de Almeida, ele vai tratar desse período da igreja, desde o começo, desde o início, até esse período aí. Amém? Este Joãozinho Tomás de Almeida, aqui tem uma foto dele, é mestre em filosofia, bacharel em teologia e engenharia, pastor presbiteriano e autor de vários livros. Aqui está a foto do Joãozinho Tomás de Almeida. Amém? Esse aqui é o ministro protestante. Então veja, nós já temos aqui algumas obras de católicos e também temos algumas obras de alguns ministros protestantes. Tem este outro livro aqui, que na verdade é o mesmo livro deste que te mostrei, Introdução aos Estudos da Patrística. Esse aqui se chama Guia de Patrística, mas na verdade é o mesmo livro, é o mesmo conteúdo do mesmo autor. Amém? O que acontece é que, quando esse livro aqui foi publicado, eles fizeram uma edição nova deste livro. Tanto é que, quando você abre aqui o livro, mas tudo da mesma editora, fonte editorial. Aqui está escrito título original da obra, Guia de Patrística. Então, se você não encontrar esse livro, que é muito fácil de você encontrar, você pode buscar por esse. Mas, como eu te disse, é mais fácil você encontrar este aqui, porque este aqui, na verdade, já está quase fora de circulação. Talvez você vai ter uma certa dificuldade de encontrar este livro. E por ser já um artigo já raro, ele também pode até custar um pouco mais caro. Então é mais fácil de você encontrar este livro aqui. Este livro, talvez, se você não encontrar, pode ser que você encontre algum sebo, certo? Mas não tem problema, esses dois livros são iguais. Esse livro aqui é igual a este aqui. Talvez haja uma pequena diferença, porque eu observei que tem algumas coisinhas a mais aqui neste livro, mas é o mesmo assunto, é o mesmo tema e é o mesmo autor. É uma excelente dica, tá bom? Joãozinho Tomás de Almeida, ele vai abordar todo o período pré-niceno, vai tratar ali dos gnósticos, vai resumir para você todas as heresias que existiam naqueles dias, ele vai resumir para você os principais pais, os apologistas, as suas obras. Esse livro, então, como introdução para a patrística, é excelente, é formidável. Okay? Esse livro aqui, como eu te disse, está bem mais fácil de você encontrar. Amém. Outra sugestão que eu posso fazer aqui para você é deste livro aqui, Os Padres da Igreja, de Jacques Libert, se eu li correto, da editora Edições Loyola. Esse também é um outro bom livro de patrística. Deixa eu ver o reflexo aqui. Isso. Como você pode ver, aqui diz que é o volume 1, porque isso aqui, na verdade, é uma série de 2 volumes. Tá? Eu vou ler o que está escrito aqui atrás. Este é o primeiro de 2 volumes que configura uma introdução de fácil compreensão aos padres da igreja e uma antologia comentada de sua obra. Então, este livro é o que exatamente que diz aqui. É uma introdução do período inicial da igreja, começando do século I até o século V, século IV. Séculos I até o século IV. Então, aqui, este ministro, esse doutor, com certeza católico, vai tratar sobre o início da igreja, vai fazer um resumo para você dos pais apostólicos, vai falar sobre o tempo do martírio, vai te trazer aqui alguma síntese das doutrinas que eram ensinadas pelos primeiros pais, o encontro, a mistura do cristianismo com o helenismo, vai tratar aqui sobre alguns doutores da igreja, vai dedicar um espaço bom aqui para Justino e as suas obras, depois vai se voltar para Irineu também, e vai dissecar aqui vários temas, vai tratar também um pouco sobre evangelhos apócrifos, depois ele vai tratar sobre Tertuliano, os pais da escola alexandrina, Lactâncio, e vai chegar no século IV, vai dissecar para você aqui sobre a questão do concílio de Nicéia, que foi tratada ali, a doutrina, a cristologia que foi ensinada, que foi defendida lá, vai tratar sobre Eusébio, Eustácio de Antioquia, Atanásio de Alexandria,
e também Hilário de Poitiers. Esse Atanásio e Hilário são os doutores que tentaram formar a doutrina do Concílio de Nicéia. Você sabe que a doutrina da Trindade não estava totalmente consolidada nesse concílio. Só para você ter uma ideia, eles não tinham sequer uma ideia de que era o Espírito Santo. Tanto é que houve várias correntes tentando depois explicar que achavam que o Espírito Santo pudesse ser um anjo ou uma criatura. Então, o próprio Atanásio teve uma certa dificuldade para poder dissecar e falar sobre isso. Atanásio e Hilário de Poitiers se juntaram para tentar formular a doutrina da Trindade, e ainda assim eles tiveram dificuldades, só para você ter uma ideia. E eles não conseguiram, por si só. Tentaram avançar, dar alguns passos mais, mas eles ainda ficaram limitados. Depois veio aquela classe de doutores lá da Capadócia, como Basílio Magno, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa. Eles tentaram aperfeiçoar, tentaram criar aquela doutrina da pneumatologia, ou seja, a doutrina, a teologia sobre o Espírito Santo, e ainda assim esses homens também tiveram dificuldades. Só para você ter uma ideia, quando perguntaram qual é a origem do Espírito Santo, ele foi gerado como filho, não souberam dizer, tiveram alguma dificuldade. Por que tudo isso? Porque a doutrina da Trindade não é bíblica, não é apostólica. Então eles levaram séculos e séculos para poder desenvolver. Então esses livros mostram essas coisas, então é muito bom, serve como introdutório, tá bom? Como eu disse, são 2 volumes. O segundo volume não nos importa, não nos interessa muito. Como nosso foco é os primeiros pais, então este livro aqui vai te dar uma boa introdução. Amém. Um outro livro que eu posso sugerir para você aqui é de Michael Haykin, Redescobrindo os Pais da Igreja, Quem Eles Eram e Como Moldaram a Igreja, da editora Fiel Editora. Não é uma editora muito conhecida. Esse aqui é um autor protestante, Michael Haykin. Aqui está a foto dele. Ministro batista, lá de Louisville, Kentucky. Ali, vizinho do Tabernáculo Branco, lá em Jeffersonville. Esse ministro aqui vai te dar uma introdução também sobre os pais. Vai fazer a mesma coisa, ele vai te resumir aqui como que começou o cristianismo, a trajetória de Cristo, seus apóstolos, as oposições que os cristãos enfrentaram, os cristãos que foram martirizados. Vai tratar sobre, vai fazer um resumo desses pais, os problemas, as heresias que os pais enfrentaram. Vai tratar sobre a exegese dos pais, como de Orígenes. Enfim, é um bom livro introdutório também. É outra dica que eu dou para você. Amém? Outro livro que eu vou sugerir para você, que é muito sugerido, é um livro já antigo, mas ainda está sendo divulgado pela Edições Loyola. Introdução à Teologia Patrística, de Luigi Padovese. Como eu disse, as Edições Loyola é uma editora católica, então é um livro de um escritor católico. Mas é um livro fantástico. Como introdutório, exatamente como o título diz, é excelente. Ele vai resumir para você o início da igreja. Vai fazer para você aqui um resumo das heresias, do gnosticismo, do montanismo, a heresia docionista, a cristologia dos pais, de Tertuliano, de Orígenes, as heresias do arianismo, apolinarismo. Depois vai entrar na questão da doutrina trinitária, no Concílio de Nicéia, e como que isso foi se desenvolvendo nos outros concílios, e apresentando aí vários outros dogmas que eram acrescentados a cada um deles, como por exemplo o dogma da Maria como mãe de Deus, Theotokos, que foi defendido no concílio de Éfeso em 431, se não me engano. Então este livro aqui é excelente, te dá um bom resumo de tudo. E no finalzinho do livro, inclusive, tem um mapa mostrando para você onde que os pais viveram. Não sei se vai dar para ver aí. É um mapa pequeno. Aqui mostra para você onde que os pais viveram, em que local eles estavam situados, em que local eles eram bispos. Só que é um detalhe, nas primeiras edições desse livro, Introdução à Teologia Patrística, este mapa aqui, ele vinha no encarte.
que na verdade você se desdobrava ele e se tornava gigante, bem grande, né? Eu tentei procurar um livro que mostrasse esse tipo de mapa, mas ele não está mais disponível. Infelizmente agora o único mapa que eles deixam para nós é essa coisinha pequena aqui. Mas ainda assim dá para você ler, dá para você estudar e observar bem. Tá bom? É uma boa introdução de patrística. Introdução à patrística. Amém. Outro livro de patrística que eu posso sugerir para você é Patrística, Caminhos da Tradição Cristã, da editora Paulus. Esse livro foi escrito por 3 autores, Antônio Bogás, Márcio Couto, João Hansen. Segue a mesma linha dos outros, irmãos. Amém? É um livro introdutório, mostra o resumo dos pais, das suas teologias, dos seus ensinos, do percurso que eles passaram, das oposições, das lutas, aqui fala de proposição de Maniqueu, fala de Agostinho, de Hipona, controvérsia na igreja de África, donatismo. O que era o donatismo? Era uma corrente rigorista que surgiu, que não aceitava os lapsos de volta. O que eram os lapsos? Quando os cristãos foram perseguidos pelos imperadores e obrigavam que amaldiçoassem Cristo para serem poupados, terem suas vidas poupadas, os cristãos que amaldiçoavam Cristo, que renunciavam à fé, que apostatavam da fé, eram perdoados. É claro que além disso eles também tinham que fazer sacrifício para as imagens do imperador e considerar como um deus. Então esses cristãos eles eram chamados de lapsos. E depois que terminava as perseguições e esses cristãos queriam voltar para o seio cristão, havia uma grande polêmica, aceitar ou não de volta esses cristãos. Então essa corrente donatista era uma corrente que dizia que não se deveria aceitar de volta essas pessoas, principalmente aqueles bispos, os ministros que haviam apostatado e amaldiçoado Cristo. Então havia algumas correntes dizendo, podemos aceitar de volta, mas essa corrente donatista foi contra. Então aqui esse livro mostra aqui, trata, explica para você direitinho essa questão, e era um problema que os pais enfrentaram lá naqueles dias. Bom, meus irmãos, uma outra indicação que eu posso dar para você é desse excelente trabalho. Já que eu te mostrei esse livro aqui de Antônio Bogás, há um outro livro dele também chamado Vocabulário Teológico, Teologia Patrística. Esse livro aqui possui verbetes dos principais temas abordados nesse período da patrística. Aqui você tem, por exemplo, o resumo das heresias, dos ensinos dos pais. Amém? Deixa eu ver rapidinho aqui para você. Também da editora Paulinas. Logo aqui na introdução, no sumário, você tem aqui um exemplo. Por exemplo, aqui fala adocionismo, apolinarismo, apologia, arianismo, o que é um cânon, quem foram os sebonitas, o que é um concílio, o que foi docetismo, o que é dogma, donatismo, filioque, gnosticismo, hipóstase, homósios, os termos que eram usados no concílio de Nicéia, na escola alexandrina, os lapsos que eu acabei de falar com você aqui, explica para você, línguas patrísticas, maniqueísmo, martírio, modalismo, monaquismo, sim. Então, esse livro é fantástico. É um resumo, na verdade. Amém? Serve como pesquisa para você ser introduzido nesses vários temas, nas várias correntes teológicas que os pais tiveram que enfrentar naquele tempo, principalmente as heresias. Tá bom? Uma boa dica aqui para você. Este outro livro aqui eu só vou apresentar porque faz parte aqui da nossa resenha, que é uma introdução à patrística, mas esse livro praticamente já não está mais disponível. É um livro da editora Vozes, do padre Dom Fernando Antônio Figueiredo, Introdução à Patrística. Mas como eu te disse, a editora Vozes não está mais produzindo este livro, não está mais imprimindo. Mas você ainda encontra este livro aqui em alguns sebos, como este aqui. Eu encontrei esse livro em um sebo, esse livro aqui é usado. Até vou mencionar aqui, o pessoal que conseguiu para mim, Sebo Livro Aberto, se não me engano, de São Bernardo do Campo. Esse livro aqui é excelente, é uma pena que a editora Voz parou de produzir, de imprimir esse livro. Esse livro mostra uma introdução realmente de todo o período patrístico. Ele
trabalha, detalha bastante o período pré-niceno, mas depois chega ali a Nicéia, trata das heresias, trata do problema da cristologia que eles ainda estavam desenvolvendo. Esse livro é fantástico, é muito bom. Então, se você ainda quiser procurar ele, você ainda vai encontrar ainda algum sebo, esse livro aqui. Tá? Este padre Dom Fernando Antônio Figueiredo, você já deve ter visto ele aí, talvez na Canção Nova, na Rede Vida, tem alguns canais católicos aí, né? Esse padre está nativo ainda, está bem? Um outro livro que eu vou sugerir para você também, da editora Inter Saberes, também é de um outro sacerdote católico, Antônio Quirino de Oliveira, Patrística, Raízes da Teologia. Como diz o livro, é um outro introdutório desse tema da patrística. Esse livro também é muito bom, irmãos, muito bom. Esse livro tem mais de 300 páginas, deixa eu ver aqui, 340 páginas. Só que o problema é que, o único detalhe desse livro é que ele se dedica mais ao período pós-Nicéia, né? Ele trata do início aqui de Nicéia, fala de Justino, fala dos primeiros cristãos, fala da igreja primitiva, faz um resumo aqui dos mártires, os pais apostólicos, Clemente de Roma, Didaquê, trata bastante sobre esse período aqui pré-niceno, os pápias de Herápolis, mas como eu te disse, depois ele se dedica, a maior parte do seu livro é dedicado ao período pós-Nicéia. Não que não seja ruim, é muito bom você conhecer e ter uma introdução desse período, para você dominar, para você entender o que aconteceu aqui. E o interessante é que no final de cada capítulo, este padre Antônio Quirino, ele elabora umas atividades, algumas perguntas, ele faz várias perguntas aqui, e com algumas sugestões de resposta. Ele dá 4 sugestões para cada pergunta no final. Não sei se vai dar para ver aí. Isso aí serve para... é um livro didático, né? Para você saber se você realmente entendeu a lição. Depois ele faz algumas perguntas. E aí, lá no finalzinho do livro, você tem uma cola. Né? Depois que você responde, você tem aqui a resposta. Você está dando para ver aí? Tá? Esse livro é bem interessante, bem didático. É uma introdução também à patrística. Amém? Um outro livro que eu posso sugerir também é o Cristianismo na Antiguidade, também da Edições Loyola, de Danilo Mondoni. Mais um livro introdutório sobre patrística. Mas, como os outros, não vai se focar somente no período pré-niceno. Tá? Mas é um livro muito bom. Trata bastante, como diz o título, da antiguidade, ou seja, faz um resumo da fé cristã, de como que os primeiros cristãos foram perseguidos, como que eles se desenvolveram, como que a igreja se espalhou pela Ásia, por Roma. Aqui fala sobre a comunidade primitiva, o mundo greco-romano, ou seja, o entorno dos cristãos, as conjunturas, as situações, as várias religiões que eles tiveram que combater na época, né? Então aqui tem um resumo bastante esclarecedor aqui desse período. Aqui fala de algumas questões aqui envolvendo o batismo, Eucaristia, matrimônio, vida cenobítica, marcionismo, gnosticismo, maniqueísmo, montanismo, donatismo, alguns cismas que existiram, monarquianismo adocionista, monarquianismo modalista, ou seja, a doutrina sabeliana da unicidade. É um outro livro fantástico que resume para você esse período. Amém? E para encerrar o vídeo de hoje, uma última indicação que eu dou para você é deste livro aqui, Para Ler os Padres da Igreja, da editora Paulus. Isso, editora Paulus. Ou seja, é uma editora católica e o escritor também é católico. É um livro de católico, escrito de católico para católicos. Mas esse livro é muito sugerido. É um livro introdutório também para a patrística. E o bom é que, diferente dos outros, é um livro que tem muitas ilustrações. Ele trata bastante sobre o período pré-niceno. Eles dedicam um bom espaço ao período pré-niceno, mas depois também fala sobre o pastor de Hermas, Clemente de Roma, o martírio de Policarpo. Esse livro achei bem completo e tem vários mapas.
Vários mapas mostrando para onde que os pais foram, como que é? Se a carta de Ogneto, a celebração do domingo, quando que os cristãos começaram a celebrar o domingo, Atenágoras, a ressurreição dos mortos. É um resumo das obras dos pais, Irineu, a luta de Irineu contra os gnósticos, o cânon de Muratori, ou seja, no finalzinho do século II, os cristãos já tinham definido o cânon do Novo Testamento. Não foi Constantino, não foi Nicéia que estabeleceu os livros do Novo Testamento. Amém? Foi muito antes, aqui, ó, no finalzinho do século II. Então aqui trata de explicar sobre isso. Os mártires da igreja, Hipólito de Roma. Como você vê, bem ilustrado esse livro. Como disse, vários mapas. Atanásio, quando o verbo se fez carne, a cristologia romana, os doutores da Capadócia, Basílio de Cesareia. Esse livro também é muito bom. E aqui tem mais outro mapa, é meio interessante esse aqui. Esse mapa aqui mostra onde surgiram, onde começaram os ismos e para onde se espalharam. Por exemplo, aqui mostra de onde surgiu o arianismo. O arianismo surgiu aqui, da África, e depois se espalhou. E aqui mostra de onde surgiu o montanismo. Começou por aqui. E aqui, por exemplo, o priscilianismo. Não sei se está dando para enxergar aí. Achei muito interessante esse mapa. Enfim, é um livro bem completo, introdutório, mas que ajuda bastante a quem quiser ter um início, ter uma noção sobre o tema da patrística. Então, meus irmãos, é esses livros que eu poderia indicar para você como introdutório, para aqueles que estão começando a estudar patrística. Amém? E um outro vídeo, como eu comentei, eu vou trazer aqui recomendações de leituras para aqueles livros mais avançados, para aqueles que já passaram dessa parte, que já tiveram uma introdução sobre patrística e querem se aprofundar um pouco mais, um nível mais avançado, né? Um nível mais intermediário, digamos assim. Então, num outro vídeo, eu vou trazer esses livros para você, caso você também queira depois se aprofundar, amém? E isso é muito bom. E como você pode ver, são livros variados, mostrei aqui tanto de autores católicos quanto protestantes, e assim você tem uma perspectiva bastante ampla. Você não tem que adquirir todos esses livros aqui, que eu te mostrei. Se você conseguir apenas um livro aqui, já vai te ajudar. Eu sou obrigado, pelo ofício, a ter todos esses livros aqui, por causa da função aqui do canal, que é tratar sobre patrística. Eu preciso aqui me municiar de todo o arsenal possível. Eu tenho que ter todos os ângulos possíveis, eu tenho que ter todas as fontes possíveis, porque ainda que sejam todos os livros, nem todos eles falam a mesma coisa. Por exemplo, tem algum livro que tem uma informação que os outros não têm. E isso é com todos os livros, porque realmente é um assunto muito amplo. Amém? Então eu preciso ter esses livros aqui para depois produzir o material para você. Mas se você puder obter 1 ou 2 livros pelo menos, isso vai ser muito bom, porque você nunca deve se basear em apenas uma única fonte. Você tem que pelo menos ter mais 2 pontos de vista, 2 fontes pelo menos. Amém? Esses são os livros aqui que eu sei que é o que existe aí e que você pode adquirir. Eu vou tentar encontrar os links desses livros e vou deixar abaixo na descrição do vídeo para você ver se você consegue encontrá-los e ver qual deles te interessa. Tá bom? Então, como eu disse, no próximo vídeo eu vou trazer aqui para você então recomendações de leitura de livros de nível mais avançado sobre patrística, para aqueles que já passaram por essa parte da introdução e querem se aprofundar um pouco mais. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Dê o seu like e compartilhe, e até uma outra oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Deus os abençoe, em nome de Jesus.